Boa tarde, colegas. O assunto hoje continuando sobre introdução à triagem, hoje é a quarta aula. E neste módulo, nós iremos aprender, você vai aprender fatores psicológicos da dor, sinais e sintomas associados de doenças sistêmicas, avaliação de unhas e peles e revisão dos sistemas. Esta é a nossa última aula sobre este assunto, introdução à triagem. Fatores psicológicos. Então, os fatores psicológicos tais como o estresse emocional e os conflitos que conduzem à ansiedade, à depressão e ao pânico desempenham um papel importante na experiência de sintomas físicos do cliente. Os distúrbios psicofisiológicos, antes conhecidos como psicossomáticos, são sintomas físicos causados ou exacerbados por variáveis psicológicas. Existe uma definição que é a seguinte: que os distúrbios psicofisiológicos é caracterizado como um grupo de transtornos por sintomas físicos que estão afetados por fatores emocionais e envolve um único sistema orgânico, geralmente sob controle do sistema nervoso autônomo. A ansiedade. A ansiedade, ela traduz por queixas musculoesqueléticas, ou seja, músculos doloridos, dor nas costas, dor de cabeça ou fadiga. Sabemos que a ansiedade ela vai gerar um aumento da tensão muscular. Essa tensão muscular vai resultar em uma diminuição do fluxo sanguíneo e oxigênio aos tecidos e, por conseguinte, aumento dos metabólitos celulares. Os sintomas somáticos constituem diagnóstico para vários distúrbios por ansiedade. Alguns deles são esses: distúrbio obsessivo-compulsivo, distúrbio de estresse pós-traumático, doença do pânico, fobias, vários tipos de fobias, entre outros. As pessoas ansiosas, elas possuem uma capacidade reduzida para tolerar a estimulação dolorosa, referindo-a ou interpretando-a como mais significativa do que as outras pessoas não ansiosas. Então, a tolerância da dor para uma pessoa ansiosa é muito menor do que uma pessoa não ansiosa. Então, temos aqui nesta tabela sintomas de ansiedade. Os sintomas físicos eu vou mencionar aqui, então, como aumento da respiração em suspiros, pressão arterial aumentada, taquicardia, respiração curta, tontura, caroço na garganta, tensão muscular, boca seca, diarreia, náusea, mãos viscosas, suor, andar de um lado para o outro e dor no peito. Em relação a atitudes comportamentais, ela é uma pessoa que tem atitude hiperalerta, uma pessoa que apresenta irritabilidade, incerteza, apreensão, dificuldade com a memória ou concentração, distúrbio do sono. E em relação a problemas cognitivos, é uma pessoa que tem medo de perder a cabeça e medo de perder o controle. E em relação a condições psicológicas, é uma pessoa que pode apresentar fobias e também apresentar o comportamento obsessivo-compulsivo. A doença do pânico. Essa doença é caracterizada por crises súbitas, frequentemente incapacitantes e recorrentes. Os sintomas físicos de uma crise de pânico aparecem subitamente, sem causas aparentes ou por meio de ansiedade excessiva, motivada por estresse, perdas, aborrecimentos ou expectativas. Em relação à doença do pânico, nós temos aqui alguns sinais e sintomas. Ou seja, pulsação cardíaca acelerada ou palpitante, dores no peito, tontura, confusão, náusea, dificuldade de respirar, dormência bilateral ou formigamento no nariz, bochechas, lábios, dedos das mãos e dos pés, suor, calafrios, agitação nas mãos, sensações oníricas ou distorções perceptuais, sentimentos de terror, medo extremo de perder o controle e medo de morrer. As pessoas têm muito medo de morrer, as pessoas que são portadoras da doença do pânico. Os sintomas de um ataque de pânico podem mimetizar aqueles de outras condições médicas. Então, essa pessoa pode ter problemas respiratórios e também problemas cardíacos. Sintomas tanto respiratórios como sintomas cardíacos. Então, as dores musculares residuais são um achado coerente depois do ataque de pânico e podem também ocorrer em indivíduos com fobias sociais. A depressão. Sinais da depressão
são os seguintes: tristeza persistente ou sensação de vazio, crises de choro frequentes e inexplicáveis, sentimento de desesperança, sensação de culpa e inutilidade, problemas para dormir, perda do interesse ou do prazer em atividades do dia a dia ou perda da libido, fadiga ou energia diminuída, perda do apetite ou avidez por comida, dificuldade para a concentração, memória ou tomada de decisões, irritabilidade, dores persistentes, pensamento de morte, suicídio, agitação e nervosismo. Em relação a sinais e sintomas associados de doenças sistêmicas, o nosso foco como fisioterapeutas é o reconhecimento de sinais e sintomas, tanto relatados subjetivamente pelo cliente, como observados subjetivamente por nós, fisioterapeutas. Então, lembrando aqui a definição de sinais e sintomas. Os sinais são achados observáveis detectados pelo fisioterapeuta em um exame objetivo. Ou seja, está relacionado à cor da pele, baqueteamento de dedos, hematoma. Já os sintomas são indicações relatadas de doenças que são percebidas pelo cliente, mas que não podem ser observados por mais ninguém. Ou seja, a presença de dor, dormência, formigamento, entre outros. Então, o fisioterapeuta é encorajado a habituar-se a empregar a palavra sintomas em vez de dor, quando estiver entrevistando o cliente. É prudente também referir-se aos sintomas quando estiver conversando com o cliente com dor crônica, a fim de desviar o foco do paciente para longe da dor, e ficar pensando só na dor, e então sempre mencionar a palavra sintoma e não lembrar sempre da dor crônica que ele está apresentando. Avaliação das unhas e da pele. Muito importante esta avaliação, as alterações na pele e nos leitos das unhas indicam doença sistêmica e podem ocorrer com o envolvimento de uma variedade de órgãos. Ou seja, a avaliação das unhas e da pele é um exemplo de sinais que podem levantar um alerta para o fisioterapeuta. Então, devemos estar atentos não só à questão das unhas e da pele, mas observar edema, presença de edema, enchimento capilar, alterações vasculares, alterações da pele e o baqueteamento dos dedos. Em relação a alterações da pele, ou seja, textura, cor e temperatura. Em relação à textura, a pele pode se apresentar brilhosa, rígida, áspera, seca ou descamativa. Já em relação à mobilidade e turgor, essas características são afetadas pelo estado fluido do paciente, ou seja, a desidratação e o envelhecimento reduzem o turgor da pele e o edema diminui a mobilidade da pele. Alterações vasculares. Nós temos como alterações vasculares a parestesia, fadiga, desconforto muscular, dormência, dor, frieza, perda de cabelos, e isso tudo está relacionado ao suprimento sanguíneo reduzido. Já a presença de baqueteamento dos dedos e artérios está relacionada à privação crônica de oxigênio nesses leitos teciduais. E esse sinal pode acontecer dentro de 10 dias em pessoas com síndrome paraneoplásica associada com câncer. Também pode acontecer com clientes com doença pulmonar obstrutiva avançada, defeitos cardíacos congênitos e pacientes com corpo pulmonar. Já a deficiência do enchimento capilar dos dedos e artérios, a questão do enchimento capilar, na verdade, ela é um indicador de circulação periférica. Para isso, nós temos o teste de reenchimento capilar ou sinal da unha branca. Como é esse teste? Consiste em comprimir a polpa do dedo contra a unha até esta ficar branca e libertar a pressão. A recoloração do leito ungueal faz-se normalmente em cerca de 3 segundos. Se o tempo de preenchimento capilar exceder 3 segundos, a falta de circulação pode ser devida à insuficiência arterial. Em relação ao edema, o edema, como nós sabemos, é o acúmulo de fluido nos espaços intersticiais. A localização do edema ajuda a identificar a causa potencial. Então, temos aqui, quando o edema está presente de uma forma bilateral nas pernas, isso então está relacionado à insuficiência cardíaca ou insuficiência venosa crônica. Já o edema presente no abdômen de pernas pode sinalizar doença cardíaca, cirrose hepática. E na região do sacro, é um paciente que possivelmente está confinado no leito. Então,
o fisioterapeuta não é responsável pela identificação da patologia específica nos sinais e sintomas clínicos presentes, tá? Mas ele pode classificar os grupos de sinais e sintomas numa revisão de sistemas, que vai ser mostrado mais a seguir. E também é um profissional hábil para identificar um problema fora do escopo da prática fisioterapêutica e fazer um encaminhamento apropriado. Então, aqui, realizando agora a revisão dos sistemas, temos como questões gerais a presença de febre, arrepio, suor, perda ou ganho de peso excessivo e inexplicável, perda de apetite, náusea e vômito. A atenção também aos sinais vitais, ou seja, pressão sanguínea, temperatura, pulso. A presença de insônia, fadiga, fraqueza e irritabilidade. Em relação à revisão do sistema reumatológico, estar atento à presença e localização de edema articular, dor muscular e fraqueza, erupções cutâneas, reações à luz solar, fenômeno de Reynolds e alterações nos dentes das unhas. Em relação ao sistema neurológico, estar atento, então, a dores de cabeça, alterações na visão, vertigem, parestesias, fraqueza, atrofia, movimentos involuntários, tremores, dor radicular, ataques ou perda da consciência. Em relação ao sistema cardiovascular, estar atento à presença de dor, desconforto no peito, palpitações, claudicação, ou seja, dor na perna, cãibra e mancar, edema periférico, noctúria, tosse persistente, fadiga, dispneia, síncope, pressão sanguínea alta ou baixa e também diferença nas pressões sanguíneas nas mudanças de posição de um lado para o outro. Ou seja, 10 milímetros ou mais, aumento ou queda diastólico ou ciastólico, sintomas associados como tontura, dor de cabeça, náusea, vômito, diaforese, palpitação cardíaca, dor primário ou sintomas aumentados. Em relação aos sistemas psicológicos, alguns dos distúrbios são esses: o próprio distúrbio do sono, níveis de estresse, fadiga, agitação psicomotora, mudanças nos hábitos pessoais, mudanças de apetite, depressão, confusão e ansiedade. Já em relação ao sistema gastrointestinal, o paciente pode apresentar dor abdominal, indigestão, azia, dificuldade de deglutição, náusea, vômito, diarreia ou constipação, mudanças nos hábitos intestinais, sangramento retal, sangue nas fezes, atenção então essa questão do sangramento, é importantíssimo, e erupção cutânea seguida por dor articular. Já no sistema hematológico, o paciente pode apresentar alteração na cor da pele ou nos leitos das unhas, sangramento, seja no nariz, na gengiva, tendência grande a apresentar contusões, aquelas manchas roxas, melena. Também pode apresentar hemartrose, hemorragia muscular, hematoma. Também fadiga, dispneia, fraqueza, confusão, irritabilidade e dor de cabeça. Na presença desses sintomas, então, pode indicar então, alguma doença hematológica. Já no sistema genito-urinário, está atento à questão do jato reduzido, quantidade diminuída, sensação de queimação, ou então sangramento, mudança na cor da urina, presença de incontinência, impotência, dor, hesitação, urgência, noctúria, adisúria e dor testicular ou edema. Já no sistema endócrino, nós temos então alterações de cabelo e unhas, intolerância à temperatura, cólicas, edema, poliúria, polidipsia, fraqueza inexplicável, fadiga, parestesia, síndrome do túnel do carpo, periartrite e capsulite adesiva. Já conhecido o nosso sistema pulmonar, a presença de tosse, rouquidão, expectoração, hemoptise, respiração curta, chiado, suores noturnos, dor pleural e baqueteamento. E quanto ao sistema ginecológico, está atento também quando a paciente apresenta menstruações irregulares, a menopausa, dor com a menstruação e com o intercurso, secreção vaginal, atenção com procedimentos cirúrgicos, história de parto ou aborto, manchas e sangramentos também, especialmente para a mulher pós-menopáusica, acima, com tempo maior de 12 meses após o último período, sem terapia de reposição hormonal. Então pronto, gente, a aula de hoje está encerrada. A próxima aula é sobre a entrevista. Agradeço a atenção de todos. Obrigada.